Eu convido, mesmo assentados, com toda a reverência, com todo o respeito, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor. Vai ser projetado Mateus 2, do 1 ao 12. O texto fala assim para nós: tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: que tu, Belém, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Oremos. Meu Deus e meu Senhor, a tua palavra foi escrita. Primeiro ela falou a mim, mas hoje, Senhor, fale para a tua igreja, Senhor. Que nós possamos estar atentos ao que o Espírito Santo irá nos ensinar nessa noite. Que o meu eu, Pai, seja rebaixado, mas o teu nome seja engrandecido. Bendito seja o nome de Jesus, ao qual nós amamos e adoramos. Amém. Irmãos, é interessante, nós vamos dividir essa palavra em partes. Primeiro, o que é uma estrela? As estrelas são grandes esferas formadas por plasma, aquecido a milhares de graus, por fusão nuclear. A estrela tem luz própria. Ela emite calor, radiação, e a composição base de uma estrela é hidrogênio e hélio. As estrelas azuis, quando nós olhamos lá, mas tem que ser um lugar bem escuro, né? As azuis, elas são as estrelas mais quentes. As estrelas amarelas, assim como o Sol, são estrelas velhas, antigas. Elas normalmente têm em torno de 4,6 bilhões de anos. As estrelas vermelhas são as mais comuns no universo. Na nossa galáxia, que é a Via Láctea, é calculado em torno de 100 bilhões de estrelas. A estrela mais brilhante do nosso sistema chama Sirius. Ela está a 8,6 anos-luz da Terra. Fica ali na esquina. É 8,7 trilhões de quilômetros de distância. A mais brilhante e a estrela mais próxima de nós está a 81 trilhões de quilômetros. Ou seja, uma vez que aquela estrela brilhou lá, levou um período para chegar até nós. Portanto, a estrela que nós estamos vendo à noite, ela emitiu essa luz há muito tempo. Sábios, esses homens que se apresentaram, magos, mas são sábios. Eles eram da região do Oriente, que hoje é o Iraque,
e o Irã, região da Babilônia. E o primeiro catálogo de estrelas foram formados em torno de 1531 anos até o 1155, que é do maior para o menor, até a era cristã. Portanto, o primeiro catálogo foi feito por babilônicos, lá da região da Mesopotâmia. Esses homens, eles eram estudiosos na matemática, na astronomia, astrologia, medicina, alquimia e religião. Eu trago essa ilustração para os irmãos entenderem por que é que eles estavam observando aquela estrela. Da onde eles tiraram que aquela estrela teria algo diferente? Porque diz a história mundial que quando algum rei, algum cientista nasceu, algo aconteceu. Quando Hitler nasceu, também houve um evento. Cristo nasceu, houve um evento. E nós iremos hoje para a nossa meditação, encontro de Jesus, ir ao seu encontro. No versículo 1 a 3, eu conversei com eles, ele vai projetar aqui para nós. Nós vemos aquele homens chegando e conversa com o rei Herodes. Eles falam que vieram do Oriente para ver o menino recém-nascido. Mas tem uma observação muito importante: rei dos judeus. Jesus nasceu na cidade do rei Davi. Ele era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Isaías fala para nós: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus veio ao mundo, irmãos, para nos salvar. Ele morreu como homem, porque foi através do homem que o pecado veio ao mundo. Mas ele, do tamanho de um Deus, suportou o peso sobre os seus ombros da mão de Deus Pai. Somente um rei pode fazer isso pelo seu povo. Somente um rei. Ele tinha uma missão. Em João 1, fala assim para nós: no princípio era o Verbo. Jesus estava na criação. E o Verbo estava com Deus. Jesus estava junto com Deus. E o Verbo era Deus. Jesus é Senhor e Pai. Na Bíblia, na linguagem de hoje, o texto está um pouquinho diferente. Os sábios perguntaram assim: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Irmão, eu vou citar algo aqui para a curiosidade dos irmãos. Se eu perguntar para os irmãos agora, alguns vão saber, talvez outros não, mas não é problema. Se nós colocarmos Jesus na manjedoura, quando nós fomos, sem querer, ensinados, quem nós colocamos na manjedoura? Vamos pensar junto? Maria, José, menino Jesus? Agora que eu faço a pergunta para os irmãos, em Lucas 2, fala assim para nós, no momento seguinte ao nascimento de Cristo, os anjos apareceram e foram falar para quem? Para os pastores. Os pastores entraram e viram Cristo, Jesus, na manjedoura. Mateus fala que ele vieram para ver o menino. Logo na sequência nós iremos ver. Não tem passagem. Os reis magos nunca ficaram junto com os pastores.
Quando os sábios foram visitar o menino Jesus, ele tinha 1 ano e meio. Não estou falando heresia, tá? É só olhar aqui depois da sequência, lá na frente. Que rei Herodes pergunta assim: qual é a data precisa? Por isso que ele colocou criança de 2 anos para baixo, porque era 1 ano e meio. Que quando a luz surgiu no Oriente, ele seguiu, era mil e poucos quilômetros no dorso de um camelo. Não é igual um avião hoje, né? Que os irmãos pegam de Campinas até Porto Alegre, 1.100 e chegam em 1h20. Era camelo. Mas o que eu quero falar isso? Que a Bíblia, ela é maravilhosa. Aqueles homens, eles foram para visitar um rei. Jesus é rei. É isso que nós temos que ter em mente. Os reis, magos, os sábios, eles demonstram algo importante, que se chama obediência. Vimos e viemos. O texto fala que o rei Herodes, ele ficou alarmado com aquela notícia que no reino dele tinha nascido um rei. E também fala que Jerusalém ficou alarmada com essa notícia. Herodes, irmãos, era um rei imposto, colocado sobre Israel. Jesus nasceu rei. Herodes era um homem que para todo o custo queria se manter no trono, tanto que ele matou 3 filhos, um sobrinho, a esposa e os parentes da esposa. Ganância, poder, fraqueza, apego às coisas materiais. Esse é Herodes. Jesus, ele é rei. Mas, irmãos, dessa forma Jerusalém ficou totalmente alarmada. Por isso que fala dessa forma aqui no versículo 3. Herodes ficou alarmado com medo de... Jerusalém conhecia o rei Herodes e já começaram a ficar pensando no pior. É isso que está escrito no texto. Irmãos, Jesus não é um homem bom. Jesus não é um filósofo. Jesus não é apenas mestre. Jesus não é um agitador social, o revolucionário. Não. A pergunta que nós podemos fazer agora, eu faço para os irmãos: quem é Jesus? Jesus é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele não nasceu apenas menino. Jesus é o Rei que veio para nos salvar. No alto da sua realeza e soberania, Jesus nos salvou. Nós, como humanos, não teríamos nenhuma chance, irmãos, de nós fazer algo para os nossos pecados ser perdoados. Somente alguém, uma realeza superior a nós, por amor, deu a sua vida a nosso favor. Nessa primeira parte do 1 ao 3, a pergunta é assim para nós: irmãos, não busquem no Natal o menino, não busquem o menino, busquem a Jesus, pois ele é rei. Essa é a primeira parte que nós observamos. Mas a sequência, irmãos, do 4 ao 8, Herodes, ele convoca o sinédrio, convoca todos os escribas. Os escribas eram doutores na lei, e o sinédrio eram os sacerdotes e toda a liderança eclesiástica do momento da religião judaica. Ele convoca todos eles e pergunta: aonde iria acontecer isso?
aonde esse Messias iria nascer? E aqueles homens respondem: em Belém, da Judéia. E lá está escrito. Aonde está escrito isso? Em Miqueias 5:2 fala para nós isso. E tu, Belém Efrata, pequeno demais para figurar como grupo de milhares, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, como João 1 falou para nós, no princípio era Deus. O princípio era Deus. Jesus estava na formação do mundo, e antes de nós pensarmos em ter mundo, Jesus já nos conhecia. Jesus já conhecia todos nós que estamos aqui. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha o plano para nos salvar. Mas uma pergunta que fica no coração dos irmãos, tenho certeza: como é que aqueles homens, os sábios, sabiam que Cristo iria nascer? Se nós olharmos em Números 24-17, quando Moisés escreveu há 1300 anos antes da era cristã, lá está escrito da seguinte forma: vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Portanto, irmãos, já em Números, já havia a profecia: uma estrela iria brilhar. Miqueias foi escrito 750 anos antes de Cristo. A Bíblia, irmãos, é o único. Nós podemos ler milhares de livros, mas o único livro que lê as nossas vidas é a Bíblia. Tem um autor desconhecido que escreveu da seguinte forma: a Bíblia é o único livro que você lê cujo autor está presente na hora da leitura. A Bíblia é o único livro com o qual você vai folhear, vai ler, e você vai entender porque quem escreveu a Bíblia está do seu lado. É o Espírito Santo. Essa é a Bíblia. Daí nós ficamos pensando: aonde nós podemos ler sobre Jesus e encontrá-lo? Esse livro maravilhoso chamado Bíblia. Eu creio que os irmãos já ouviram falar sobre Castro Alves. É isso, irmão? Na literatura da escola nós estudamos sobre ele. Ele escreveu um poema no seu livro chamado América. Fala assim para nós: o bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é geme que faz a palma, é chuva que faz o mar. Um pastor presbiteriano, ele pegou e parafraseou esse poema e ficou da seguinte forma: o bendito que semeia livros, o bendito aquele que semeia a Bíblia, Bíblias à mão cheia, que manda o povo buscar. O livro caindo na alma é Cristo que traz para a calma e diz a todos que só Ele pode salvar. A Bíblia, irmãos, ela tem essa magia. Ela fala conosco, ela nos mostra o caminho. Salmo 119, 105 fala também para nós: lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João 8,32 fala para nós: se conhecemos a verdade vos libertará. Irmãos, quer ter bons conselhos? Leia a Bíblia. Quer uma orientação sobre namoro, noivado, casamento? Leia a Bíblia. Quer mudar de vida e encontrar tranquilidade para a sua alma? Leia a Bíblia. A Bíblia é como um farol, mostrando os perigos de navegar em mares não conhecidos. É como uma estrela indicando o caminho certo para os navegantes. Moody, um grande pastor do século XIX, é um grande avivador das igrejas.
Ele fala assim para nós: a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Assim, irmãos, falo para a igreja: quer conhecer o Rei dos Reis? Quer ter um encontro com Ele? Leia a Bíblia, o único livro que pode nos mostrar sobre Jesus, como nós conduzir a nossa vida, está na Bíblia. A Bíblia é um livro atual, irmãos. A Bíblia é atualíssima. Parece que não. Basta nós mudarmos da linguagem Ferreira de Almeida, pegue na linguagem de hoje. Vocês estarão lendo um jornal. Então, para nós buscarmos e encontrarmos Jesus, leia a Bíblia, porque aqui foi o que aconteceu. Herodes perguntou: aonde irá nascer esse rei? Aonde que eles procuraram? Nas Escrituras. É assim será a nossa vida também, irmãos. Nós tivermos uma vida devocional, de leitura da Bíblia, ela irá nos mostrar, pois ela é um livro inspirado, ela não é apenas um livro escrito. Terceira pergunta: mas por que é que eu devo buscar Jesus? O que é que empurra nós para buscar Jesus? O que faz nós sairmos de casa e vindo na noite com chuva, estamos reunidos aqui? Buscar a Jesus. Cada um de nós que está aqui hoje tem um pensamento, tem um sentimento. Muitos de nós aqui, amanhã, segunda-feira, vai enfrentar talvez uma decisão difícil. Como Daniel vai ter que enfrentar uma decisão muito difícil. O tempo de recuperação dele vai ser um período longo. São decisões difíceis a ser tomadas. Mas ele sabe que está do lado dele. Cada um de nós, irmãos, hoje aqui, tem um sentimento. Se vocês vão parar um minutinho agora, vão pensar em algo que vocês têm que tomar decisões. Algo que lhe mexe com o coração. Na sua família, talvez preparando o final do ano, que seja essa a sua preocupação, quando a sua família estará reunida com vocês. Tem pessoas que não têm essa preocupação. São outras preocupações, não é isso? Mas por que nós devemos buscar a Jesus? Para adorá-lo. Aqui fala para nós que o Herodes, que nós seríamos já do finalzinho já, do 8 ao 12. O que Herodes fala? Vão, veja onde o menino está, não é isso? Fala para mim, que eu também posso adorá-lo. Ele não fala o rei, aonde o rei nasceu, aonde o menino está. Observem essa posição de Herodes. Era um homem arrogante, era um homem soberbo. Ele não se curvava a ninguém e a nada. Será que ele queria realmente adorar a Cristo? A pessoa soberba de coração, ela não se humilha, não se dobra ao outro. Mesmo no campo militar, tem soldados que se rebelam aos seus superiores. É difícil ser tratados. Pessoas que é arrogante, eu falo isso porque eu tive um irmão na minha família que teve esse problema e foi exonerado. Difíceis, pessoas difíceis. Herodes era uma delas. Um militar, comandante, senhor do exército romano. Os irmãos acham que ele iria dobrar diante de Jesus Cristo e para adorá-lo, sendo que ele era um rei que foi colocado e diante dele estava um rei verdadeiro? Porque se nós observarmos, Maria era sangue real, da família de Davi. José também era da família de Davi. Portanto, quem nascesse dele era um rei, era um príncipe. E Herodes não.
Herodes, não sei se os irmãos sabem, ele era um edomita, ele era da família de Edom. Edom são os descendentes de Esaú. Portanto, Herodes não tinha nada de sangue real. Nada, 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 nada. Muito pelo contrário, seus irmãos, não é o caso hoje, mas os irmãos observarem, Edom perseguiu Israel. Edom está lá no Oriente hoje, está lá. A história continua. Portanto, Herodes, irmãos, ele nunca quis adorar a Cristo. Herodes, ele sabia da profecia aonde o Messias iria, que o Messias iria vir. Herodes conhecia a profecia, mas não conhecia as Escrituras. Filipenses 2,3 fala assim para nós: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. O soberbo não se humilha diante do rei. A Bíblia fala isso. E nós vemos a postura de Herodes. Herodes não queria adorar, mas há uma grande diferença, irmãos. João 4,23 fala assim para nós: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Irmãos, volto a fazer a pergunta: por que é que nós devemos buscar a Cristo? Para adorá-lo e prestar um culto racional, colocar a nossa vida diante do Rei soberano. Cada um de nós, quando foi batizado, recebeu o poder do Espírito Santo. Todos nós temos dons, temos talentos naturais, mas o dom que dá para nós é o Espírito Santo, irmão. Cada um de vocês aqui hoje tem um dom que foi dado pelo Espírito Santo. Esse dom é para louvor e honra do nosso Senhor. Alguns podem perguntar: mas eu não sei falar na frente. Mas você sabe orar. Seja um intercessor. Eu gosto de trabalhar com criança. É o mestre, o ensinamento. Eu gosto de visitar. Mas quer um dom mais bonito que esse da visitação? Irmãos, todos nós temos dons e somos chamados para adorar o Pai. Nós adoramos Ele com nossos lábios, com o nosso corpo, no ir e vir dentro da igreja. Nós somos chamados para adorá-lo aqui e lá fora. Cristo fala isso para nós nesse Natal, irmãos, que está chegando agora ali. Quantas coisas aconteceu até hoje, esse ano, o que nos espera para o ano que vem? Vamos adorar a Deus. É o momento, irmãos. A palavra de Deus nos chama para nós sermos verdadeiros adoradores a Cristo. Nós somos chamados para isso. Segundo a tradição, irmãos, aqueles 3 homens sábios eram reis. E eles vindo, acompanhando aquela estrela, eles chegaram diante de Cristo. Aqueles homens eram reis. Quando chegaram diante do mestre, que viram ali tinha um rei dos reis, o que eles fizeram? Dobraram os seus joelhos diante daquele que um dia todos os joelhos se dobrarão, querendo ou não querendo, todos os joelhos serão dobrados diante de Cristo, uns para a salvação, outros para a perdição. Não existe meio termo. E aqueles homens chegam diante de Jesus e dobram seus joelhos em adoração. Eles trazem 3 presentes. Por isso que falam que são 3 sábios, mas nenhum lugar da Bíblia fala isso. Tá bom, irmãos? Poderia ter sido um pouco mais, que entraram uma turma, veio, entrou outra turma e veio.
reis, um rei. Quando a pessoa ia visitar um rei, levava uma lembrança em ouro. Só olharmos rainha de Sabá quando foi visitar o rei Salomão. Levou especiarias, tudo, pedras especiais e ouro. Para rei, você dava um presente em ouro. Incenso, porque Jesus é sacerdote. O incenso naquela época você queimava dentro do templo para ser uma forma aromática. A mirra era usada pelos profetas quando eles tinham que passar um unguento em alguém ou abençoar alguém, usava a mirra. 3 presentes para o Rei dos Reis. Vocês veem a reverência daqueles homens. Mas tem mais ainda, irmãos. Eles deram o que eles tinham de mais precioso que eles tinham com eles. Eram bens materiais. De igual forma, o que nós podemos dar hoje para a igreja? Os nossos dons, os nossos talentos. Mais para frente ainda tem mais dessa pequena passagem dos presentes. Olha a providência divina. Não precisa projetar, eu só vou ler aqui. Sendo por divina advertência foram embora, Herodes fala assim para eles: foi traído, ele manda os soldados para matar as crianças. Porém, logo o anjo chega e fala para José o quê? Pega o menino e vai para o Egito. Agora entra uma parte mais bonita da história: a providência divina na vida daquela criança. O ouro serviria para custear aquela viagem até o Egito e a sua estadia lá. O incenso seria vendido no Egito porque eles usavam muito incenso. E a mirra também seria um bem para usar na criança, em assadura e também para vender. Deus Pai cuidou dos mínimos detalhes na vida do seu filho naquele momento. Aqueles bens materiais custeou toda a viagem e estadia lá no Egito até o dia que ele chamou de volta. Nesse Natal, Deus cuidou do seu filho e nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Nesse Natal, acredite, irmãos, busquem um rei, não busquem um menino. O menino ainda é pequenininho, mas o Rei dos Reis está do seu lado, junto com vocês e não te solta a mão de forma alguma. Busque na palavra de Deus todo o ensinamento para esse Natal. Busque na palavra de Deus aquilo que ela pode trazer para vocês. Nós precisamos ler a Bíblia na nossa devocional cedo. Pegue um versículo e fale, cante. Existem muitos cantos que falem sobre passagens bíblicas. Coloque ele, ouça. Aí eu não posso ler. Hoje a Bíblia ela é narrada. Irmãos, nós não temos mais desculpa falar que nós não podemos ler a Bíblia. Busque ele. Busque para adorá-lo. Adore o Rei dos Reis. Ele não é apenas uma criança no presépio. Não é uma criancinha parada ali. Nosso rei, ele está vivo. Como Deus cuidou dele quando pequeno, ele cuida de vocês. Ele cuida de mim. Ele cuida da igreja. E para nós concluirmos, apenas só uma ilustração só. Eu falei de presépio várias vezes, né? Em torno de 1500, quando Francisco de Assis, ou São Francisco, ele era um padre, né? Itinerante, que ele fez um voto de pobreza. Ele saía daquele mundão lá, ensinando as pessoas.
sobre o nascimento de Jesus. E é que as pessoas não entendiam. Por mais que ele tentasse explicar, as pessoas não conseguiam entender o nascimento de Cristo. E ele começou a fazer bonequinhos, né? Pequenos, de Maria, de José, menino Jesus, os bichinhos em volta, e colocou os pastores. Depois do tempo futuro, colocaram outras pessoas. Então, irmãos, eu não quero criticar os reis magos ali, mas ali no presépio podemos colocar todas as pessoas, branco, pretos, índios, amarelos, todas as nações, que uma vez que foi pregado o evangelho, todos nós estamos com Cristo. Então, dessa forma, irmãos, para nós concluirmos, que nesse Natal, quando nós cantamos Noite Feliz, cânticos natalinos, junto com os nossos, junto com a igreja, ou quando nós ouvirmos, pense, aquele menino é rei. Quando vocês estiverem diante dele, se apresentar na oração de vocês, que sabe que ele estará junto com você no seu quarto, se submeta a ele, deixe o seu eu de lado. Vou deixar o meu eu de lado. A igreja tira o seu eu e deixa o seu eu de lado, e vamos ser súditos ao único que é digno de louvor, que é Jesus Cristo. Esse Natal seja um ano diferente na vida de cada um de vocês. Amém, meus queridos?